Muito obrigado, então, professores, pela exposição. Nós vamos abrir agora para o debate. Alguém tem alguma questão para iniciar? Sou sempre eu que começo as perguntas, então o pessoal sorriu. Muito bom ver essa mesa diversificada e, ao mesmo tempo, tão consistente em suas perspectivas. Para o Fabrício, esse método, essa metodologia me chama bastante atenção, porque ela está fora de todos os parâmetros do que eu já havia, conhecido. Então, essa questão do ensaio como método, gostaria que tu aprofundasse um pouco essa questão da relação da imaginação e do ensaio, e de como tu vai relatar isso academicamente falando, E, claro, eu imagino, desde já, que essas questões da subjetividade estejam incluídas e que tu também esteja se inserindo nisso que alguns chamam de ciência pós-moderna, ou, enfim, nesse campo que, por exemplo, a educação já assumiu. Para a Grazi, eu acho importante essas questões de gênero, e o que eu vejo, pelo menos na Fabico, é que os alunos me parece que estão muito mais preparados para trabalhar com essas questões do que os próprios professores. Então, queria ver a tua opinião de como tensionar ou preparar esses professores. Para o Andres, eu tinha um professor do doutorado que se chamava o Pierre Levy de Tecno-Rosa, porque ele via muito positivamente essas questões da internet. Eu estou longe de achar que a internet é um meio só positivo, porque tem todas essas questões que tu trouxe, que são bastante relevantes. Mas me parece também que, há mais de 5 anos atrás, as pessoas sequer estavam falando dessas questões das bolhas, dos filtros, etc. Eu não sei, talvez a academia esteja ajudando a que isso aconteça, levando, inclusive, pessoas, entre aspas, comuns a questionarem essas coisas, elas já estão questionando. E, por outro lado, também, ainda que haja todos esses problemas na internet que a gente vem detectando e que é importante a gente trabalhar com eles, me parece ainda que é um dos meios que mais oferece essa possibilidade de cidadania comunicativa, então gostaria de te ouvir. E, Patrícia, muito bom ver essa interdisciplinaridade entre direito e comunicação, que a gente quase não vê, nem de uma parte, nem de outra, Então, é muito positivo. E eu só queria acrescentar que o Bakhtin é bastante estudado na comunicação. De 2010 a 2015, nós temos 87 teses e dissertações que citam ele no resumo, a gente levantou aqui. Então, mais na linguística. Mais na linguística, mas na comunicação, as questões do dialogismo e tudo mais entram bastante. Eu acho que a gente passa para as perguntas e depois eles respondem. Bom dia. Bem, a minha não vai ser bem tão uma pergunta, vai ser observações. Como toda boa mineira de pé de morro, eu desconfio muito desse lance da internet. Um belo dia, para mim, eu não tenho amizade, eu não tenho confiança, e esse troço não me cheira bem. Deve ser pela idade. Mas já vi que eu tenho que conviver com isto, Mas tudo bem, se eu vou conviver, outro dia eu escrevi lá assim, me perguntaram como eu estava me sentindo. Eu respondi, máquina idiota, não converso com máquina, apenas te uso. Apanhei, mas apanhei de tudo quanto é lado. Nunca pensei que fosse ser tão repudiada na minha vida. Bem, aí
eu gostei da tua observação. Como que está sendo alfabetizado qualquer um? Eu já pensei com o meu pessoal, né, o meu campo de observação, né, mas para qualquer outra pessoa, como que a gente está usando? Eu me senti assim, completamente repudiada e analfabeta nesse sentido. Bem, para a nossa colega lá do direito, bem, quando você fala que tem a questão do comunicacional, né, que a gente vive com isso, você já pensa, eu não sei se serve, eu viajei aqui. A partir do instante que a gente tem um fato, e este fato, ou ele é aceito ou repudiado na sociedade, nós, como os legisladores, né, desde que a gente esteja devidamente inserido no poder legislativo, nós levaremos para o processo, entendeu? Para que seja construído uma lei levando em consideração as 3 competências, né? A tríade, razão do lugar, da pessoa e do assunto. Bem, a partir do instante que eu levo nesse repúdio, ou nessa aceitação do fato, eu não estou sendo atravessada pela questão comunicacional, e por essa questão comunicacional, os valores morais vão estar, de certa forma, embutidos, sim, ou no repúdio ou na aceitação do fato. A gente costuma verificar só sobre o prisma das competências. Quando eu falo lá na minha terra, lá que tem um lance aí atravessando, já fui alvo de críticas de tudo quanto é jeito. Mas eu, como costumo insistir nos questionamentos, estou aqui. Entendeu? Então, meu questionamento, eu não sei, me ajude lá, eu já falei, e a turma me bate. Entendeu? Porque tem alguma coisa atravessando, sim. Tá? Tem alguma coisa atravessando, sim, essa coisa está gritando, e aonde a gente vai poder interferir? Entendeu? Não interferir em um sistema que... Mas, de certa forma, apontar, apresentar, inclusive, para os nossos possíveis e futuros legisladores. Porque eles vão se basear, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Talvez o resto da turma não. Que nós temos a tríade, aquele aspecto a considerar, em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do lugar. As competências. E aí? Elas são atravessadas ou no repúdio ou na aceitação do fato, sem nenhuma discussão filosófica ou buscando aquele teórico bem objetivo, bem verticalizado, bem apontando. E se eu tenho um fato, eu tenho um acontecimento. Se eu tenho um acontecimento, eu tenho uma comunicação. Se eu tenho uma comunicação, eu tenho uma moral. Aí sim. Um valor. Fato, valor e norma. Essa tríade lá da dimensional do direito não tão específico, entendeu? Lá na introdução. Eu estou falando na prática, no processo legislativo. E me parece que você passa por esse aspecto, né, por essa tríade. Você entendeu minha angústia que você me provocou? Que já vinha me provocando? Interessantíssimo. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Fulgêncio. E antes de eu ter a minha intervenção, pelo menos vou felicitar o meu continente, que hoje é dia da África, 25 de maio. E que é um dia considerado que é o dia das unificações para que a gente conquistasse as nossas independências. Não sei se consegue me ouvir. Um pouquinho baixo. Eu dizia, antes de trazer a minha intervenção, vou felicitar o meu continente. E hoje é dia 25 de maio, dia considerado dia da África. E, continuando, a Graziella, não sei se estou me pronunciando bem, trouxe a questão dos desafios ligados à questão do jornalismo do gênero nos processos de ensino, atuação profissional. Eu venho de uma realidade em que, durante muito tempo, eu tinha crença, olhava para o Brasil como um modelo nesta abordagem dessas questões de gênero, que até hoje, tem que ser sincero, o Brasil está muito mais evoluído que a realidade em que eu venho. Moçambique, neste caso.
estas questões do gênero que a gente tenta trazer, eu sou principiante nesta questão da academia, sou professor também, por coincidência, temos deparado com esses elementos, porque Moçambique tem um problema muito sério. Não sei se acontece aqui no Brasil. As pessoas que tratam mais das questões do gênero, particularmente sobre a mulher, etc., são do sexo masculino que as próprias mulheres. Há mais homens a escrever sobre a própria mulher do que as próprias mulheres. Mas são questões que nós podemos entender. Como vocês conseguem ver, eu estou aqui hoje a me formar na diáspora. E tenho este contacto com outras maneiras de ver, de pensar as coisas. E durante muito tempo, não sei se aqui no Brasil vocês puderam passar por isso, a mulher era para ficar em casa, não podia estudar. E nós, é claro que hoje tem muita mulher que vai estudando, mas durante muito tempo, os acadêmicos, intelectuais que nós temos, na sua maioria, são de sexo masculino, por causa desta questão que eu fui fazendo menção. Sendo um estudo acadêmico que vai desenvolvendo, olhando porque esses estudos acadêmicos que a gente traz, a sua implementação tem que ser antes vista as questões culturais, as questões representativas. Não sei, como é que nós poderíamos pensar como é que nós podemos levar esses desafios? Que sugestões levariam esses desafios para uma sociedade completamente, ou na sua maioria, machista? Não sei se já pensou nesses elementos, porque hoje estamos a falar de uma sociedade que, por mais que ela seja machista brasileira, mas é dinâmica, é flexível em termos racionais. Eu estou a falar de uma sociedade que tem baixo índice de escolaridade. Como é que nós levaríamos esse desafio para esta sociedade? E passando para a questão da internet como esfera pública, trazer essa aqui a questão da autonomia desses espaços. E fez-se menção aqui dos níveis de democracia, em que destacou-se esta democracia liberal, a democracia popular. E a coisa interessante até que fui ouvindo quando se traz a questão do Marx, eu fico muito feliz quando se fala do Marx, porque tenho graduação em História e andei a ler algumas coisas do Marx, das formas de produção, desde a era primitiva, esclavagista, feudalismo e capitalismo, que depois ele vai trazendo essa questão. E se formos a ver, do que eu percebi, não sei se em algum momento eu terei entendido mal, procura-se defender a autonomia desta esfera pública, social e contemporânea. Eu queria, mas depois de algum momento fala-se da questão do controle. Será que é possível criar um cidadão autônomo? Eu não acredito muito na criação de um cidadão autônomo. Nem que a gente volte para a era primitiva, em que dependíamos da recoleção, mas tínhamos os líderes comunitários, tínhamos algumas coisas. Quer dizer, o controle da cidadania sempre existiu. Mesmo, acredito eu, não sei se vocês também podem perceber, e hoje traz essa esfera pública contemporânea, que é a internet. E há quem diz que é melhor eu usar um iPhone, porque o iPhone ninguém vai me rastrear. É que é melhor usar essa Google. Quer dizer, então, aonde é que nós encontramos essa autonomia nessa esfera pública? Onde é que nós teremos um cidadão livre e que não será cerceado a sua posição? Não sei se vocês já pensaram tentar trazer esses elementos, olhando neste liberalismo, olhando neste popularismo que nós encontramos nas várias esferas públicas. Eu acho que esta questão da internet nós encontramos na sociedade plana antes do aparecimento dessas tecnologias. Eu sempre pensei assim, temos esses espaços democráticos, sim, dentro dele,
Mas será que existe essa autonomia que a gente tanto pensa, tanto propaga? Obrigado. Bom dia. A minha questão é para o Fabrício. Fabrício, bom te ouvir falar aqui hoje, que ele nos provocou bastante no semestre passado com todo esse processo dele, né? Sim. Então, depois da pergunta da Anísia também, eu queria que tu falasse um pouco mais, porque eu lembro que o exercício final da nossa disciplina foi um pouco te criticar em relação a essa tua produção, mas dessa tua rebeldia acadêmica, talvez, eu estou usando assim, porque eu acho que tu está te testando e fazendo uma experiência muito bacana, que eu consigo hoje, na tua fala, perceber todo esse teu processo metodológico e de reflexão epistemológica. Eu queria que tu falasse um pouco mais de como está sendo visto, porque eu te vejo, assim, lançando o teu livro nesses meios, assim, que não são acadêmicos, mas como na academia isso está sendo visto, essa tua experiência, que eu tive a oportunidade de participar no bastidor, assim como tu colocou. Eu tenho uma última colocação para a Grazi daí, porque me instiga muito essa tua pesquisa, e eu acho que é muito relevante pensar isso, porque, não sei se já teve contato com a pesquisa da professora Márcia Veiga, e aí ela pesquisa exatamente isso, né? Como que o gênero está no jornalismo, nas práticas jornalísticas, desde o processo produtivo, e como na academia a gente está sendo ensinado no jornalismo a produzir pautas que, em muitos dos casos, não estão pensando o gênero. Então, que seria muito importante também ver nesse processo que tu está tendo com as outras pesquisadoras e também com os alunos, de mostrar que como o nosso saber está sendo formado a partir de um padrão masculinista, né? Que ela também fala que o gênero do jornalismo seria o masculino, né? E também de pensar além dessa lógica masculino e feminino, né? Quando a gente trabalha com gênero, porque ali tu traz vários dados sobre as mulheres, mas isso também é um problema dos homens, né? E como que os homens estão sendo ensinados e por que as mulheres estão dessa forma sendo tratadas no jornalismo, né? Então é um problema de todos, na verdade, transcender essas corporeidades do gênero, né? E isso tem sido um desafio bem grande para mim. Então acho que é mais um comentário assim para te ajudar a pensar, né, de como que a gente não pode ficar só nessa lógica, né, de realmente pensar a estrutura, como que o poder, digamos assim, o saber poder está conduzindo o nosso conhecimento, né, e formando os sujeitos dessa forma. Eu tenho uma última questão. Primeiramente, professor Fabrício, muito bom lhe ouvir. Eu tenho uma colega, que pena que ela não está aqui, que estuda Game of Thrones enquanto uma história que pode não ser somente contada como fatos verídicos, mas um mundo medievo construído a partir de um imaginário ficcional e que vai traçar um paralelo. Então, assim, mais ou menos na linha da Thaís, eu venho de um programa interdisciplinar, então a gente tem um pouco mais de liberdade em algumas coisas, mas quando a gente estava lendo agora a quali dela, isso preocupava também, porque saía completamente fora do padrão metodológico em termos de dizer que essa ficção baseada nesse mundo real, ou em paralelo, porque ela vai estudar, então, o conceito de abjeção da mulher numa performatividade que ela chama de gaiola normativa, e baseada num mundo do medievo, do mundo fantástico, porque a história sai da cabeça do Martin, né? Ela não é completamente baseada no real, e aquelas personagens não existiram, mas, ao mesmo tempo, se confundem com essa vivência, e ela não faz isso enquanto análise somente histórica. Ela diz que a história ela é formada por aquilo que a gente imagina e pela nossa subjetividade, aquilo que a gente poderia acreditar. Então, era só para ouvir um pouco mais de como é que a gente encara metodologias que fogem do tradicional, ou pesquisas, e a gente lia ontem o sumário dela, eu e o Júnior, e pensava, meu Deus, como é que vai ser essa banca com essas coisas que não tem um padrão, até estético mesmo, que a gente está acostumado na academia. E, em relação ao Andres, a questão
do processo da educação, né, para as mídias, que é da onde eu venho, né, a gente não aprende pela comunicação, mas para a comunicação, né. A gente deveria ser formado e de repente isso perpasse o tema da Grazi, né. A falta que a gente tem de um ensino, uma apropriação sobre outras coisas que vá além do técnico mecânico, do programa, da tecnicidade e uma crítica desse meio. E como é que se faz isso com os estudantes ainda na graduação para que eles consigam compreender que precisa ter criticidade, que não vale tudo e que tem que ter uma lógica para olhar para isso? Então, mais uma fala de comentário. Obrigada. A gente pede, então, que os professores respondam um pouquinho de objetividade, se for possível, porque a gente já extrapolou total o horário. Mas os debates são instigantes, justamente por isso, né? Vou tentar. Preparei aqui 170 lâminas, né? Acho que... bom, então, eu vou tentar ser tão rápido assim quanto posso. Um dos traços da chamada pós-modernidade é a ideia dos gêneros híbridos, né? Independentemente de entrar no mérito do pós-moderno, do termo pós-moderno, alguns autores vão chamar de hipermodernidade, modernidade tardia, modernidade reflexiva. O meu lastro é de um autor, do Benjamin, que é muito identificado com a modernidade, né? Muito embora ele nos faça perceber também que esses tempos... O Benjamin era um autor pós-moderno, sendo muito moderno, e que, por sua vez, tem paralelos assim, com o Bruno Latour, que diz que jamais fomos modernos. Então, acho que tem uma certa circularidade assim, dessa discussão, que, nesse momento, eu não estou deixando ela um pouco quieta. Assim. Muito embora, a despeito de como a gente possa definir isso, eu me interesse muito pelos gêneros híbridos, né? Não só do ensaio, né, que é híbrido no modo como combina e flerta assim, com a literatura e com a filosofia, e também com o jornalismo, na medida em que dá uma atenção assim, para uma imediaticidade do cotidiano e tal. Eu tenho me interessado muito, então tem uma certa hibridismo aí no ensaio, mas acho que esse trabalho tem alguma coisa que é ensaístico, tá? Por exemplo, ele tem lá a bibliografia do estudo está apresentada ali, está relacionada, né? Então houve uma ampla pesquisa da pesquisa, vamos dizer assim, para constituir esse mundo ficcional que não é descolado do mundo real histórico. Ele funciona segundo as regras assim dadas e validadas no mundo real histórico, muito embora alguns acontecimentos pontuais assim sejam imaginados, mas eles são possíveis, né? Então, aí a gente já começa também a montar uma discussão sobre mundos possíveis, né? O que é real, o que é provável, o que é possível, né? Eu trouxe uma série de... Esse livro, por exemplo, é um livro que eu tenho citado, assim, e é um livro já de 10 anos atrás, Ciclonopedia, e eu poderia dizer, ele inaugura um certo modo, uma certa epistemologia que vem sendo chamado de theory fiction, teoria ficção. Ele é um livro a gente poderia dizer que é uma ficção de terror e obra de teologia especulativa, atlas de demonologia e tratado político-filosófico. Então, ela é uma peça de ficção teórica sobre o Oriente Médio, que pode ser lido como uma novela de terror, né?
Então, essa dimensão, assim, isso não é mais um ensaio, já é alguma outra coisa, assim. E é esse tipo de formato, assim, de produção textual, assim, que me interessa, né? Eu fico pensando onde é que ocorre a cientificidade. A cientificidade, a cientificidade não ocorre nas normas da ABNT. A cientificidade, acho que está num outro lugar, né? Então, eu acho que ela tem a ver com autoobservação, processualidade regulada, visibilidade pública, perspectivação teórica. Acho que isso tem no trabalho, né? Agora, o modo como isso se expressa, a superfície do trabalho, ele se expressa literariamente. Ele pode ser lido literariamente. Eu quero que ele seja lido como uma obra de ficção. Mas eu acho que tem, no fundo disso, tem um processo aí, que, para mim, o processo ele é tão mais rico, talvez, do que o próprio texto. A Thaís participou disso. Esse trabalho, eu apresentei uma primeira versão pequena do trabalho na turma de Estéticas da Comunicação em 2016. Os alunos leram, me criticaram, eles me deram nota, né? Eles me deram nota. No ano seguinte, 2017, eu já apresentei uma versão maior do documento, onde eu pedia para os alunos relacionarem o texto com o conteúdo da disciplina e para analisarem o texto conforme uma série de critérios assim, que eu elaborei. Um deles era justamente a pertinência para a cadeira e a aparição do material teórico no texto. Então, tem uma dimensão de um processo, e esse processo vai muito além disso. Assim, tem todo o trabalho das ilustrações com o Dene, tem todo o próprio trabalho da edição colegiada, vamos dizer assim, do livro, que a ideia também era trazer para o livro um pouco de um aspecto de um livro do período histórico, que está sendo tratado como conteúdo do livro, né? Então, eu fico me perguntando assim, primeiro, isso está tendo, para mim, uma função pedagógica muito interessante. Se é científica, talvez na superfície não seja, mas tem algo de científico aí. É pedagógico? É pedagógico. Eu fui chamado para participar de um evento na educação da URGS, daqui a 2 semanas, assim, justamente para apresentar o trabalho e para discutir essa noção de transficcional, né? Então, acho que é um retorno já, assim, é um retorno. Obviamente, eu sei que... tem uma outra coisa, eu não estou defendendo aqui a bandeira, não quero que ninguém faça, não precisa, se não quiser, não precisa fazer literatura, não estou forçando, nem defendendo nada disso. Eu só estou pontuando o meu direito de fazer uma experimentação. E eu não estou pensando também, eu estou pensando na minha trajetória. Assim, daqui a 15 anos eu quero olhar para trás, olha, eu tentei escrever um livro de ficção. Eu não estou pensando nesse triênio da CAPES, né? Então, no relatório desse triênio, eu estou pensando em me dar o direito de experimentar isso, porque isso me parece que beneficia a minha formação e a minha trajetória no longo curso como pesquisador. E eu acho que isso suscita debates, assim, claro que eu vou ser criticado, a gente é sempre criticado, eu vou ser muito criticado, ok, isso é do jogo, não vou abrir mão da minha... Porque é aí que eu acho que está a pesquisa. Se eu não me colocar... assumir risco e não me colocar nos lugares desconfortáveis, é lá que eu preciso estar. É lá que eu preciso estar. Há perdas e ganhos. Assim, o primeiro efeito colateral são as normas. Bom, normas são normas. Né? Então, eu acho que isso não pode me intimidar como pesquisador. Né? Então, enfim... tem o próprio Bruno Latour, que eu mencionei aqui, ele levanta a ideia de que não são os gêneros só que são híbridos, a realidade é híbrida. Né?
E, nesse sentido, assim, como contemplar, de fato, essa dimensão híbrida da realidade, se não fazendo corresponder a ela textos que também tenham uma natureza multiperspectivística, vamos dizer assim, né? Que possam transitar por esses distintos regimes assim, do real e se aproximar mais ou menos do real. A gente está falando aqui, a gente está vivendo num mundo de pós-verdade e fake news. Né? Será que uma resposta interessante a isso não é? Então, eu vou incorporar também no meu relato uma dimensão de ficcionalização. Assim, né? Tem uma frase e assim a gente segue a discussão, que é essa frase do livro recente do Milan Kundera, que ele diz: o romance não examina a realidade, mas sim a existência. A existência não é o que aconteceu. A existência é o campo das possibilidades humanas. Tudo aquilo que o homem pode se tornar, tudo aquilo de que é capaz. Os romancistas desenham o mapa da existência, descobrindo esta ou aquela possibilidade humana. Então, me parece que isso é uma discussão interessante. Eu estou interessado não no mapa da realidade, mas no mapa da existência. Ou, pelo menos, tentando mapear a existência e não a realidade verificável. Bom, eu vou tentar sintetizar aí todas as questões, até porque elas acabam se encontrando de alguma maneira, né? E, bom, é óbvio, eu não falei isso, mas é um pressuposto que está colocado, né? Tanto as questões relacionadas mais ao gênero, como as questões relacionadas ao jornalismo em si, eles estão diretamente relacionados à sociedade de onde eles partem, né? O jornalismo é um fazer social e, dessa maneira, ele reflete tudo isso que passa dentro desse fazer social. Então, essas perspectivas onde o machismo se revela muito forte, onde algumas questões do patriarcado, do poder e tudo mais, claro, o jornalismo assume isso para si também, mas ele vem como reflexo de uma sociedade onde ele está situado, né? E aí o colega falava do seu lugar de origem como talvez distinto daqui do Brasil, e provavelmente onde a gente for pensar, a gente vai encontrar distinções, né? Mas a questão é que, em menor ou menor grau, eu acredito que em todas as sociedades nós temos questões para discutir e para evoluir, né? E aí eu trouxe um pouco disso para pensar o jornalismo e tentando fazer essas pontes, né, também com o que é produzido no mercado, mas particularmente de meu interesse, o que acontece nos espaços de ensino das faculdades de jornalismo, pensando justamente como esse espaço de importância e de possibilidade de transformação dessa realidade que vem se colocando, né? E aí eu concordo quando o Júnior diz que é uma questão que diz respeito a todos, né? Em alguns aspectos, ela vai implicar diretamente mais na questão feminina, em outros aspectos, com outras questões de gênero que vão aparecer, né, para além do masculino e do feminino, mas elas vão implicar de maneiras diferentes nessas formas. Implica a todos, mas de maneiras distintas. E claro que todos são responsáveis e convidados a pensar sobre essas questões, né? E aí, quando a Anísia fala, né, o trabalho com os professores, é um trabalho diferente do que a gente percebe com os estudantes. Até porque a gente está trabalhando com uma geração que vem acompanhando um pouco dessas discussões que são colocadas em pauta nos últimos anos e se sentem, pelo menos em parte, muito sintonizadas com isso, muito empáticas com essas questões. Então, de certa maneira, se torna um terreno um pouco mais fértil para se trabalhar.
Agora, a participação dos professores, ela é fundamental. E por isso que eu falava, né, de um trabalho que precisa acontecer, que não necessariamente numa disciplina que vai tratar pontualmente do assunto, mas em todos os nossas questões relacionadas ao fazer jornalístico, né? Então, assim, por exemplo, lá a gente tem um grupo de pesquisa que está aberto a todo mundo. A gente encontra algumas limitações justamente por conta das outras atividades que a gente tem, mas cada vez mais a gente vai percebendo demandas de diferentes pontos, então, dos próprios professores, né, que muitas vezes se deparam com um determinado tipo de questão e até, né, falam, não, vai lá conversar com o pessoal do grupo de gênero para ver como se a gente tivesse uma resposta pronta. Não é isso, a gente tem se esforçado em avançar nesse sentido. Assim como demandas do próprio mercado que acabam chegando e dos estudantes, então, é onde isso acaba sendo mais evidente, né? Então, aí a gente tem desafios em todas as frentes. E quando eu penso em questões do ponto de vista prático, por exemplo, a questão do tratamento da própria linguagem que se utiliza no jornalismo, seja nos mais diferentes meios, né? Que linguagem é essa? A gente sabe que a linguagem não é neutra, né? E ela reflete, de alguma forma, todas essas maneiras de poder, de machismo, de um patriarcado instaurado. Então, colocar em questão isso, para que pelo menos seja pensado. Esse é um aspecto. Outro aspecto, a utilização das fontes de informação, né? Aí tem pesquisas, né, o Júnior citou da própria Márcia e outros, que vão demonstrar, né, qual é a posição quando você procura determinadas fontes de informação, quando você concede a essas fontes um espaço de fala. Quem são essas fontes? E aí vai refletir a história de ser prioritariamente, né, reforçando muitas questões aí que justamente não privilegiam um espaço para que a questão do gênero seja, né, mais igualitária, enfim. Então, desafios dessa natureza aí que eu não posso me estender por causa do tempo. O Andres já volta, então eu já vou respondendo. Professora, obrigada pela correção, tá? Eu me equivoquei na minha forma de me expressar. Eu li muitas teses e dissertações do Bakhtin na comunicação, mas eu quis dizer que ele é mais da linguística, né? Ele é próprio da linguística, não da comunicação. Quanto à tua pergunta, assim, são muitas inquietações nesse sentido, porque a gente vê certas atitudes, certas escolhas do sistema judiciário, do jurídico em si, e a gente fica, bom, se eles fazem e mudam da forma que querem, né, que Estado democrático de direito é esse? A gente fica... Não temos um Estado democrático de direito, porque não temos um judiciário que segue as leis que deveria seguir. Então, é uma inquietação nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, assim, quando o Barroso, em 2016, ele assume que a prisão de segunda instância ela não tem uma base legal, que ela é assentada na opinião pública, eu fico pensando, isso é bom ou isso é ruim, sabe? Até que ponto o direito, ele necessariamente tem que ser um sistema autorreferencial, autopoético, fechado. Ou até que ponto, por que não a opinião pública, por que não abrir, por que não colocar isso em discussão? Até porque tem leis, né, antigas, formadas por uma elite sem participação popular. Então, na posição política, né, numa tendência política, ou a gente pensa, não queremos uma prisão em segunda instância, porque... Né, então, não vou entrar nessa questão, mas pensando fora disso, né, por que não abrir um pouco mais o direito mesmo, né, a todas essas discussões, por que não envolver mais a população? Mas aí acho que é mais a opinião de cada um, porque senão eu vou ficar aqui em abstrações, enfim, em papo de bar que pode se estender por muito tempo.
mas são inquietações, sim, e na minha pesquisa não quero tentar, não tenho essa ousadia de tentar responder certas questões, porque são interesses que fogem à nossa compreensão, né, os interesses de instâncias que não é numa pesquisa que eu vou descobrir. Então, meu interesse é mesmo tentar compreender como esse processo de significação dessa esfera foi sendo construída na mídia. Então, eu pego 7 fatos importantes da Lava Jato, das 45, da última vez que eu vi operações que tiveram, eu escolhi 7 momentos importantes e separei em 3 períodos, que é um período pré-Lula, um período de processo do Lula e um período de prisão do Lula. Porque a minha hipótese é de que quanto mais foi se aproximando de grandes figuras políticas, mais a esfera jurídica foi aparecendo, mais as personagens foram sendo expostas. Por isso que eu faço isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas as inquietações são muitas nesse sentido, até porque é um fenômeno que não terminou, que está acontecendo e, com certeza, a gente vai ter muito mais episódios aí para acompanhar. E eu agradeço as perguntas, as questões. Eu peço desculpas porque eu não vou oferecer resposta aqui, mas eu vou tentar amarrar uma fala rapidamente sobre as 3 questões dos colegas, tá? Vitória, a coisa vai e volta, a gente acaba voltando para a questão da educação, né? Então, talvez repensar o modelo de educação no país. De repente, eu já pensei a questão de inserir a comunicação, não só de forma transversal, mas a comunicação como uma disciplina no ensino fundamental e médio. Acho que teria alguma contribuição. Acho que sei que isso é muito difícil, né? Nós estamos aí discutindo retirada das disciplinas de filosofia, sociologia, antropologia do ensino médio. Então, é uma questão bastante complicada. Eu sei que tem todo um trabalho de formação também dos professores que estão nesses ambientes. Aqui eu não estou falando de professores de comunicação, né, porque nós sabemos lidar com essas questões de ensino para as mídias, mas os outros professores. E daí eu tenho um pensamento que isso tem que começar lá atrás, né, porque quando a gente fala de esfera pública, a gente está falando ali da ponta do iceberg. Acho que isso tem que ser começado a pensar antes para a gente formar o sujeito social para que ele possa, daí sim, constituir uma esfera pública naquele modelo utópico que o Habermas colocava, né, que ele tenha condições de debater no âmbito das teorias, dos conceitos, de pensar transversalmente, né, conceitos de múltiplas áreas, né, formar um sujeito social que saiba identificar esses discursos, desconstruir esses discursos, né, e daí contextualizar esses discursos com a nossa realidade. A gente tem uma infinita gama aí de autores latino-americanos que nos ajudam a pensar essa desconstrução desses discursos e daí contextualizar com a nossa área, né, o Barbeiro, o Matelar também, né, enfim. Para usar um termo, saber jogar com o aparelho midiático, né, e não ser cooptado pelos grupos aí, entrar no confronto das ideias, né, de autores, de fundamentos, compreender que esse sujeito social possa compreender que o poder, daí vou invocar o Foucault, que esse poder ele é microfísico, ele perpassa, né, ele não está só lá em Brasília, que essas relações de poder elas se dão em todas as esferas da vida social, e pensar a sociedade enquanto pensar o conceito sociológico de estrutura social, onde tudo está interrelacionado, né? Parece que às vezes eu vejo muito pelos meus alunos. Eu estou hoje numa disciplina na graduação de Sociologia Geral, então eu vejo muito pelos alunos essa dificuldade na Faculdade de São Francisco de Assis, isso. Eu vejo muito essa dificuldade de correlacionar, né, de compreensão desses conceitos, né, essa dificuldade de pensar essa dimensão sociopolítica da vida social, né? Então, pensar a cidadania comunicativa envolve tudo isso. Olha, eu acho que o desafio é bastante grande daqui para frente, né? Eu não tenho respostas. Eu acho que problematizar... Eu tenho dúvidas também de qual é a nossa capacidade enquanto professores de comunicação de trazer esses alunos para que esses alunos possam ter um encantamento pela iniciação científica, que eu acho que começa aí, né, o primeiro contato do jovem pesquisador. Como trazê-los, né, para esses ambientes, né?
O fato de assistir uma série da Netflix e depois fazer uma festa, que nem o professor Efendi, a gente discutiu esses dias essa questão, não é por aí a questão, é desconstruir aqueles elementos, problematizar aqueles elementos, né? Trazer aqueles elementos para a sua realidade social, pensar a realidade latino-americana, tá? Isso é uma questão que nós vamos fazer ainda no texto, né? Trazer o Habermas para discutir aí com os latino-americanos, com a nossa realidade social. Então, é complicado, né? Às vezes eu tenho alunos que chegam para mim no TCC que nunca foram na biblioteca. É por aí, tá? Tem excelentes alunos, né? Que são interessados, enfim, mas às vezes que assim, que foi 2, 3 vezes na biblioteca da universidade e que, enfim, é complicado. Como é que você vai pensar trabalhar com um sujeito, conceito, teoria, se você tem que orientar até no âmbito da escrita, né, do português, às vezes acontece isso. Então, acho que o desafio que se coloca é bastante grande, mas não podemos desistir jamais. Muito obrigado, então.